Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Lei do Retorno Nunca Falha, relato de bruxaria. O universo não perdoa e sempre buscará a maneira para que tudo volte ao equilíbrio. Toda ação tem uma reação, seja conhecida ou não. Considero, até certo ponto, como o próprio karma. Quem faz mal, mais cedo ou mais tarde vai pagar. Hoje estou aqui, em frente a este monitor, porque quero compartilhar esta história com todas as mulheres e também homens que possam estar me ouvindo em algum lugar do mundo. Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que existe um transtorno integrado de personalidade narcisista psicopata. É uma patologia mental e no momento em que descobri, não pude acreditar. Este personagem se caracteriza principalmente por não ter empatia pelos outros, portanto, não tem sentimentos por ninguém. Lidar com esse tipo de pessoa é desgastante e acaba destruindo a pessoa que eles prendem como vítima, e eu me encontro nesse papel. Conheci Ricardo na festa de aniversário de uma das minhas amigas. Lembro que naquele dia chegamos na casa da aniversariante por volta das 20 horas. Naquele momento, alguns amigos se aproximaram de nós e ele estava entre eles. Olá, esse aqui é o Rodrigo. Ele acabou de chegar no bairro. É o novo vizinho. De repente, o Rodrigo sorriu para mim e fiquei muito nervosa. Ele foi muito gentil comigo e até me acompanhou quando os outros começaram a dançar em duplas. Naquele momento, eu fiquei ali porque, eu sempre tive 2 pés esquerdos e não tinha como dançar bem. O Rodrigo foi muito atencioso comigo. Estava lá o tempo todo. Conversamos e rimos muito. Imediatamente senti uma conexão que nunca havia sentido antes. Saímos para onde havia um jardim. O barulho da música estava me dando uma forte dor de cabeça. Rodrigo me convidou a contemplar a noite. Como estávamos próximos um do outro, ele olhou para mim com um brilho forte nos olhos. Sabe, você me torna uma pessoa muito especial. Nunca conheci uma mulher como você. A partir daquele momento, senti-me profundamente atraída por ele. Suas palavras ressoaram profundamente em minha cabeça. Me senti muito confortável em estar ao seu lado. E as horas passaram muito rápido. Quando olhamos para o relógio, já era quase 1 da manhã. Foi maravilhoso ficar quieta o maior tempo possível, contemplando o brilho da lua. No dia seguinte, acordei com uma linda mensagem de bom dia. Era de Rodrigo. Na noite anterior, trocamos números. A partir desse momento, nossa interação foi muito maior. Passamos quase o dia inteiro com as mensagens, porque era domingo e o tempo passava como água. Rodrigo sabia conversar sobre temas muito interessantes. O melhor de tudo foi quando ele me falou como havia sofrido nas mãos do pai, que o espancava, e também o que havia vivido com suas 2 ex-companheiras. Naquele momento entendi que ele teve uma vida difícil, mas que seguia em frente com sua vida e era uma boa pessoa. Ledo engano. Aquele homem era o próprio diabo disfarçado de pessoa. A história da sua vida e sofrimento me tocou profundamente. Ricardo me mostrou toda a sua fragilidade como homem, e isso foi o que mais me comoveu, no mais profundo do meu ser. Eu me deparei com um homem com a fragilidade humana que tanto buscava, e planejei aproveitar a oportunidade para conhecê-lo melhor. Eu queria muito dar a ele todo aquele amor que ele precisava, e é claro que ele não sabia. Ricardo mencionou os maus tratos da sua família. Os meus tios me bateram quando eu era criança, ele disse. Ninguém me defendeu, porque a minha mãe nunca me defendeu das suas do meu pai. Quando ouvi essas palavras, um nó na garganta impediu-me de engolir a saliva, e eu apenas me aproximei para lhe dar um grande abraço. A conexão em meu corpo foi gerada muito rapidamente. Eu senti como se tivesse encontrado minha alma gêmea. Aquele homem honesto, sensível, terno, amoroso e bonito. Como foi possível que ele sofresse tanto e não soubesse valorizar isso?
A partir desse momento, decidi dar o meu carinho a Rodrigo e esqueci de mim completamente. Nos dias seguintes, trocamos mensagens a qualquer hora do dia. Ele sempre me respondia imediatamente. O que mais gostei foram as letras das músicas que ele me dedicou. E bem, esse foi o momento em que eu senti um flechaço direto em meu coração. Com poucos dias, já havia me apaixonado por aquele ser maravilhoso, por aquela pessoa que tanto sofreu, e disse a mim mesma: chegou a hora de dar a ele a felicidade que ele tanto merece. Rodrigo então me pediu em namoro. Aceitei imediatamente, porque minha mente não parava de pensar nele o tempo todo. Eu verificava o meu celular a toda hora para ver suas mensagens e, se ele não respondesse, começava a sentir uma ansiedade profunda. Eu estava muito apaixonada. Sim, eu estava, como nunca antes. E dessa vez fiquei muito feliz por ser amada por aquele homem maravilhoso. Meu objetivo imediato era tentar dar a ele o que ele precisava. Bem, eu estava absolutamente convencida de que era meu dever fazê-lo. Se estava em minhas mãos, lhe dar todo o amor e carinho. E isso não tinha nenhum problema. E não há dúvida de que esse foi o pior erro da minha vida. E ao longo desse texto, você saberá o porquê. Rodrigo vinha à minha casa a cada 3 dias, mas estávamos sempre em comunicação a qualquer hora. No começo, ele começou a conversar com minha mãe e ela disse a mesma coisa que eu. Você ganhou na loteria, filha, com aquele homem. As palavras da minha mãe reforçaram o amor que eu sentia por Rodrigo e não tive mais dúvidas de que ele era o homem com quem eu passaria o resto dos meus dias. Depois de 1 mês e meio, Rodrigo me disse que não poderia estar mais longe de mim. E para ser honesta com vocês, eu também tive esse sentimento. Então ele me propôs morarmos juntos. E embora a princípio parecesse uma ideia maluca, seu amor era minha força motriz todas as manhãs. Então eu aceitei. Mamãe não concordou, porém, ao me ver tão feliz, não se opôs à minha decisão e me disse que poderíamos morar em casa. Rodrigo não quis aceitar a proposta da minha mãe. Eu tenho a minha casa, ele disse. Ninguém vai nos incomodar lá. Desde que eu conheci, ele morava sozinho. Ele nunca havia me levado para sua casa. E quando concordei em ir com ele, fiquei muito surpresa. Não era o que ele havia me falado. Ou melhor, parecia que todas as suas palavras sobre sua casa tinham sido uma mentira cruel. A casa dele tinha apenas 2 cômodos, sendo um deles usado como cozinha. O banheiro era do lado de fora, só tinha o vaso sanitário e utilizava uma resistência para aquecer água. Quero esclarecer que isso não me importou, porque não sou materialista. Contudo, Rodrigo sempre falou de um espaço modesto e condicionado para viver bem, o que era uma mentira. Os primeiros dias foram de lua de mel. Namoramos muito todas as noites e, deixe-me dizer, ele foi o primeiro homem na minha vida. Rodrigo me fez sentir a mulher mais amada do mundo e então reforçou o vínculo que eu sentia com a sua maneira de me amar, que não era de forma alguma amor. Eu tenho tudo na vida, disse a mim mesma. Porém que no meio de todo aquele mel transbordante, comecei a detectar coisas que não gostava. Rodrigo não tinha emprego, pois segundo ele, era funcionário de uma loja de eletrodomésticos. Mais tarde, descobri que ele trabalhava mesmo era como auxiliar em um restaurante. Não tinha dinheiro para as despesas da casa. E sem falar nada, cuidei de tudo. Meu trabalho era bem remunerado, pois ocupava o cargo de gerente comercial. Com o meu salário, comecei a fazer pequenos reparos na casa, porque nada funcionava. A luz estava mal colocada, não havia esgoto e o banheiro estava em mau estado. Depois de 2 semanas, Rodrigo começou a ficar de mau humor. Quando ele voltava do trabalho, não falava comigo, apenas ia para o quarto deitar e começava a usar o celular. Aí me aproximei dele para fazer alguns carinhos, como quando estávamos namorando. Mas de repente, ele me disse: "O que você quer? Deixa eu descansar." Com essas palavras, senti que minha presença o estava incomodando.
Pobrezinho, provavelmente está muito cansado, disse a mim mesma, e como sempre, fui muito simpática. Deixei-o descansar, entendendo que queria ficar sozinho. Ele me apressava com as tarefas domésticas, ordenava a comida na hora certa, e eu digo ordenava porque era assim que me sentia. A que horas a comida está pronta? Já estou com fome, dizia ele com uma voz autoritária. Ninguém nunca tinha falado assim comigo em minha vida. Porém, eu não entendia por que sentia o dever de obedecê-lo quando ele exigia algo de mim. Sobre ter as coisas limpas, a casa arrumada, cozinhar ou, no caso, de estar com ele enquanto assistia a um filme na TV. Uau, ele quer me ter ao lado dele, eu pensava por dentro. Como disse um dia a minha mãe, quando você se casar, você tem que cuidar do seu marido. É seu dever cuidar da casa. Ela tinha uma crença tradicional sobre o nosso papel como mulheres. E como Rodrigo foi o primeiro homem da minha vida, tive a necessidade de lhe mostrar que era uma boa esposa. Caso contrário, ele poderia ficar desapontado comigo. E eu tinha medo de perder aquele homem maravilhoso. Com o passar dos dias, Rodrigo apenas não pedia coisas para mim, mas também começou a fazer comentários ofensivos. Percebi que ele se expressava mal, ou seja, usava palavras obscenas no seu vocabulário. Desde o início, ele só falava assim com quem conhecia, como vizinhos ou alguém próximo. Tinha um primo que o tratava muito mal, o chamava de idiota e outras coisas. Mas sendo homem, bem, comecei a ver como normal ele se relacionar dessa forma. Com o passar dos dias, comecei a me sentir mal. Rodrigo começou a me dizer que eu não estava fazendo as coisas direito, e um medo terrível me invadiu só de pensar que poderia perdê-lo. Tente mais, eu disse para mim mesma. E foi por isso que comecei a fazer as coisas nos dias seguintes. Naquela época eu tinha uma amiga que quase não via, e nem por mensagem nem pessoalmente. Ela morava em outro bairro, a cerca de 1 hora da minha casa. A certa altura, lhe enviei uma mensagem e ela descobriu a minha relação com o Rodrigo. Mas nunca lhe contei as partes que comecei a sentir-me mal e incompreendida. Carolina morava com a avó, que se dedicava à bruxaria e coisas assim. Para ser sincera, não acreditava em nada disso, mas sempre respeitei as coisas que ela me falava. Às vezes eu dizia a ela, Rodrigo é estranho, ele mudou comigo. Ela apenas dizia, não deixe que te tratem mal, você vale muito. Naquela época, nunca vi o tratamento de Rodrigo como um abuso. Se ele falasse rudemente comigo ou também dissesse grosserias, achava que eu era a culpada por não fazer as coisas do jeito que ele gostava. Com o passar dos dias, comecei a sentir muita ansiedade, ou melhor, um medo inexplicável de tê-lo por perto. Mas se eu não tivesse notícias dele por meio de mensagens ou ligações, isso me deixava louca. 3 meses depois, comecei a descobrir suas interações com outras mulheres, através de mensagens de texto. Quando eu o confrontei, ele só dizia, você é louca, seu ciúme é tóxico, e ficava com mais raiva. E ainda me dizia que eu estava mais gorda. Ele recebia ligações de ex-namoradas, pois descobri que ele nunca deixou de ter contato com elas. E isso me machucou muito. Eu sentia que não estava me esforçando no relacionamento. Rodrigo estava se afastando da minha vida. Porém, à noite, durante a intimidade, ele ainda era tão intenso. E nessa parte eu acreditava que ele ainda me amava, como na primeira vez que nos conhecemos. Quando visitei minha mãe, ela começou a notar certas mudanças em mim. Você está doente? Sempre foram as perguntas dela. Porque comecei a perder muito peso e perdi a cor da minha pele. Eu sempre estava muito pálida e sem energia. Isso fez com que eu começasse a ir mal no trabalho. Passei a ter conflitos com gestores que estavam acima de mim, porque não estava mais entregando como de costume. Isso os levou a me devolver ao cargo anterior, e o meu salário baixou para o mínimo. Quando contei isso com muita tristeza ao Ricardo, ele me disse com raiva, você é uma inútil, nem isso você sabe fazer bem. Suas palavras me fizeram entender que eu não sabia fazer bem as coisas, por isso me afastaram do cargo. A partir daquele momento comecei a sofrer uma crise financeira.
Rodrigo me fez fazer alguns empréstimos, segundo ele, para comprar algumas coisas para casa. O que ele me disse foi: eu vou usar esse dinheiro. O que você quer que eu diga? Foram suas palavras. Fazia de tudo para não deixá-lo bravo. Senão, ele ficava dias sem falar comigo. E isso me matava por dentro. Sempre fui a culpada de tudo. Pedia desculpas, mas ele demorava a me perdoar. Às vezes eu até tinha que implorar quando ele estava dormindo, mas sempre fazia isso com medo dele ficar mais bravo comigo. Ele não gostava quando alguém o acordava. Com o passar de 2 anos, não tivemos filhos, porque ele sempre me dizia: agora não é hora. E para não irritá-lo, eu me cuidava de todas as maneiras. Nessa altura, a minha mãe começou a dizer que não gostava da forma como Rodrigo me tratava. Ele não precisa falar assim com você, foram suas palavras. Porém, eu via isso como algo normal, pois ele nunca havia tocado em mim. Para mim, Rodrigo era a minha vida e sem ele não conseguiria sobreviver. Naquela época, alguns familiares começaram a espalhar rumores sobre as infidelidades de Rodrigo. No começo não quis prestar atenção, pois não era possível que ele me enganasse. Sim, dei absolutamente tudo a ele. E na intimidade sempre me esforcei para mantê-lo satisfeito em todos os sentidos. Porém, essas coisas não dá para esconder, e mais cedo ou mais tarde as evidências de sua infidelidade chegaram até mim. Senti então que minha alma estava se partindo em 1000 pedaços. Quando o confrontei, ele ficou muito bravo, dizendo: sua família é muito fofoqueira. Eles sempre se envolvem onde não lhes importa. A partir desse momento, comecei a perceber que vivia no inferno. Mas por mais que não quisesse mais continuar sofrendo, não tinha forças para deixar Rodrigo. De certa forma, era como uma droga para o meu corpo. Sem ela, eu morreria. Minha mãe, preocupada, tentou falar comigo e, sem eu saber, contatou a minha amiga Carolina. Eu não soube disso até mais tarde. Mamãe veio à minha casa quando o Rodrigo não estava, porque ele não me deixava mais visitá-la. Ele dizia que eu só ia vê-la para ouvir fofocas. Porém, já não me sentia feliz porque Rodrigo gostava de mencionar os nomes das suas amantes a cada momento. E por isso eu me sentia feia, mas com a esperança de que um dia ele mudasse, mas que acima de tudo ele pudesse valorizar o meu amor. Semanas depois, vi que ele saiu de casa muito bem arrumado. Quando perguntei onde estava indo, sua resposta dolorosa foi: por que você se importa? Tudo você quer saber? Reuni coragem para segui-lo e, como já suspeitava, ele foi ver uma mulher. Fiz uma cena de ciúmes e ele ousou a me dizer: mas a culpa é sua, que eu não tenho mais atração por você como antes. Saí com o coração partido. Quando me virei, ele apenas me olhou com uma expressão de zombaria. E quando voltou para casa muito tarde, ele me olhou com frieza. Se você quer que fiquemos juntos, eu não vou mudar. Então você decide. Suas palavras não me deram opções. Porém, depois de falar com minha mãe, recebi uma mensagem de texto da minha amiga. Ela havia compartilhado comigo um livro chamado Amor Zero e vários vídeos com informações de um narcisista. Naquele momento estava muito ferida e corri direto para minha mãe. Ele não me impediu, não disse nada, ficou em silêncio me observando pegar algumas coisas. No dia seguinte, todo o meu corpo doeu. Acordei e minha mãe estava lá, me acompanhando. Como você está se sentindo? Ela me perguntou. Mas eu nem sabia quem eu era. A dor me impediu de analisar e refletir. Mas quando me senti mais calma, comecei a ler o livro que minha amiga enviou. À medida que avançava nas primeiras páginas, lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Eu não conseguia acreditar nas informações que tinha em mãos sobre pessoas narcisistas. Era impossível. Eu não podia aceitar. Ele tinha todas essas características. Sua falta de empatia com a minha dor era mais do que evidente. Naquele momento, percebi que estava vivendo com um monstro que se aproveitava de mim como um predador selvagem. Com essa informação, recebi um abalo por dentro e resolvi deixá-lo para sempre. Eu me sentia arrasada e como um objeto que fazia tudo o que ele queria.
Ele não merecia uma mulher como eu, e com a ajuda da minha mãe e da minha amiga, consegui tomar essa decisão difícil. Rodrigo voltou uma semana depois, me implorando com as lágrimas nos olhos. Me perdoe, sei que te machuquei, mas vou mudar. Mas me mantive firme com o conhecimento que tinha de seu comportamento. Ele era um homem narcisista e não havia como mudar. Nas informações que encontrei naquele livro, aprendi que uma pessoa com essa patologia nunca amará ninguém, apenas a si mesmo. Agarrei-me à última coisa que restava da vontade de sair daquele inferno e disse-lhe com uma frieza disfarçada: desculpa, não quero continuar. Ele olhou para mim com uma expressão cheia de raiva e vingança. Ele se virou, me deixando ali, destruída. Eu não poderia dar mais nada da minha vida a ele. Ele havia me apagado completamente. Dias se passaram sem notícias dele. A ansiedade estava me matando, mas minha mãe estava lá me apoiando. Amigos e familiares me procuraram para me fazer sentir bem, e por isso serei eternamente grata. No entanto, 2 meses depois, encontrei Rodrigo fora do trabalho. Ele olhou para mim do outro lado da rua com uma expressão zombeteira e depois se virou. Não entendi o que ele queria, mas a partir daquele momento comecei a me sentir estranha. À noite, sonhei com ele na minha cama tendo intimidade, pois fiquei viciada em fazer isso com ele. Quando acordei, fiquei com raiva e ansiosa, sabendo que ele não estava ali e eu estava sozinha no meio do meu quarto. Foi assim por dias seguidos e tive que brigar com minha mãe para poder fugir de casa e sair correndo atrás dele. Quando cheguei na casa dele, o vi com uma outra mulher e isso acabou me destruindo ainda mais. E suas palavras fizeram minhas feridas sangrarem mais ainda. Sem mim, você não é nada. Fiz muitas terapias. Minha mãe e minha amiga me impediram de voltar para procurá-lo. Por isso fugi de casa para morar em outro lugar. As terapias foram boas. A psicóloga trabalhou comigo para reconstruir minha pessoa. Mas algo aconteceu, porque somente às sextas-feiras sonhava com Rodrigo na minha cama. A intimidade parecia tão real e quando despertava, uma sensação estranha me invadia. Uma tarde, minha amiga me ligou. Ei, aquele desgraçado está te trabalhando na magia, mas não vou deixar ele continuar te machucando. Depois de ouvir isso, ela desligou o telefone na minha cara e quando liguei novamente, ela não atendeu minha ligação. Fiquei com uma incerteza profunda. O que está acontecendo? Eu disse a mim mesma uma e outra vez. No dia seguinte, Carolina apareceu na porta da minha nova casa. Eu tinha me mudado com minha mãe. A partir de hoje, aquele infeliz vai pagar por tudo o que fez com você. Ela me disse com muita segurança, e embora não quisesse me contar nada sobre o significado de suas palavras, ela apenas me abraçou e me lembrou que eu não estava sozinha. As semanas se passaram e não tive mais notícias dele. Nesse momento, minha ansiedade passou e comecei a ver resultados das terapias com a psicóloga. Senti-me uma nova mulher e comecei a ver o meu próprio brilho que havia se extinguido, fria e inescrupulosamente. Porém, depois de 3 meses, voltei para minha antiga casa para pegar algumas coisas que havia deixado lá. A curiosidade tomou conta de mim e passei bem perto de onde ele morava. E naquele momento, não acreditei no que vi. Rodrigo estava muito mudado. Seu corpo parecia um esqueleto e sua pele parecia papel por causa da cor. Ele me olhou de longe, depois começou a se aproximar e quando eu estava na frente dele, ele apenas disse com voz suave: me perdoe, estou pagando por todos os danos que causei a você. Ele não vai me deixar em paz. Ele me segue em todos os lugares. Ele também não me deixa comer. Ele tinha enlouquecido. Ele disse que algo o seguia por toda parte e não o deixava comer. As pupilas de seus olhos estavam dilatadas e havia uma expressão de horror em seu rosto. Me virei tentando evitar sentir pena dele, pois ele não teve comigo quando estava me destruindo. O tempo continuou seu curso, até que se passaram 2 anos. Desde aquela época, eu não tinha visto mais minha amiga. E no dia que nos reencontramos,
Ela me contou algo que me deixou paralisada. Rodrigo estava fazendo um trabalho de amarração para você, para que você fosse procurá-lo. Mas eu percebi e devolvi aquela ação com um presentinho para fazê-lo pagar por tudo o que fez com você. Agora ele vive aterrorizado e não tem mais vontade de viver. É assim que vai ficar, pelo resto dos seus dias. O que você fez? Eu perguntei a ela. Só ajudei um pouquinho o karma, ou destino, como você queira chamar, respondeu ela. Foi assim que aprendi que Rodrigo traz consigo um demônio com ele. O segue por toda parte e nunca o deixará sozinho, até o dia da sua morte. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.